Tenha sido a melhor partida do São Paulo no ano, comparável a qual partida? Corinthians 1, São Paulo 3, São Paulo 3, Corinthians 1, que o Oscar jogou. Justamente. O técnico era diferente, o time era diferente, mas o adversário era o mesmo e é o ideal para o São Paulo. O Corinthians, por que eu confio na vitória do São Paulo sobre o Corinthians? Porque o Corinthians tem sido o adversário mais frágil para o São Paulo entre todos os competidores do futebol nacional nos últimos tempos. Sobretudo quando joga aqui. Nossa. Né? Quando joga no Morumbi, o Corinthians ele não consegue enfrentar o São Paulo. Não consegue. Esse negócio da torcida única, o mando de campo também pesa, né? O São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera. Mas aqui no Morumbi não tem conversa, Tironi, né? O Corinthians ganhou só uma vez nos últimos tempos, lá quando o técnico era o Rogério no Paulista. No Brasileiro não ganha desde 2010. Então o São Paulo tinha o adversário ideal para a reabilitação, mas precisava jogar bem, jogar organizado, competir, correr. E foi isso. Acho que foi uma demonstração do São Paulo de força, de coesão. O São Paulo teve melhor no jogo tecnicamente, taticamente, fisicamente, em entrega, e se deu ao luxo de perder 2 jogadores com menos de 10 minutos de jogo, né? O Enzo Dias sentiu no aquecimento um mal-estar e o Oscar caiu lá num lance duvidoso, um lance de uma certa sacanagem do Martínez, né? Daquela cama de gato. Que é um jogador muito chato. Que é um lance meio desleal no futebol. O São Paulo tinha 100 Enzo e 100 Oscar, e mesmo assim não tomou conhecimento do Corinthians. Acho que fez uma partida coletiva muito boa, com vários destaques individuais. O Luciano, o anárquico, segundo o Crespo, Luciano. O Tironi falou na saída, ele, na adversidade, quando o time está mais precisando, quando os outros todos estão fora, porque aquele 3-1 do Corinthians, Tironi, do Paulista, tinha Caleri, Oscar e Lucas. Né? Sim. E o Luciano era o que ia sair do quarteto. Os outros 3 não estão à disposição e o Luciano joga pra cacete, define muito jogo, rumo aos 100 gols, deu um alívio. Não é uma vitória qualquer, mas também não é uma vitória que resolve a situação do São Paulo. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos ele é longo. O jogo contra o Juventude Caxias, gente, vai por mim, é muito mais difícil que jogar com o Corinthians. Sim. Essa é a questão, por isso que o São Paulo não está tranquilo. E também o destaque ali para mim, para a gente começar a debater, era o encontro dos técnicos que ganharam títulos para o São Paulo recentemente, né? O Crespo, o Paulista e o Dorival, a Copa do Brasil. O Dorival foi ofendido na entrada e acho que foi péssimo comandando o Corinthians hoje. E acho que a batata dele talvez comece a assar. Além de problemas com os jogadores principais, com a torcida, foi muito mal o Dorival. Muito bem, já mandem suas mensagens aqui, venham com a gente, manda a galera aqui. Alcides Veras, foi pênalti no Oscar. Cara, teve um lance igual, só que o jogador não se machucou no segundo tempo, no meio de campo para o Corinthians e o Daronco deu. Achei bem duvidoso. Felipe Sartin, o meio de campo tem dono, Marcos Antônio, jogou demais hoje mesmo. Os 2 jogaram, Bobadilha e Marcos Antônio. Henrique Ribeiro, Luciano em noite de cair, ele sempre resolve, hein? Cara, bom ponto. Eu acho que, eu sempre gostei do Luciano, o cara pode ter suas questões e tal, mas nunca foi um jogador desprezível, que não serve, que não pode jogar. Sempre achei um jogador útil para o São Paulo e hoje, aliás, eu falei para ela, acho que talvez seja a melhor fase dele, na carreira dele em todos os times. Esse tá jogando demais. Na adversidade, né? Justamente quando o time perde os outros principais jogadores. E também vou salientar, porque eu acho que foi muito bem, mesmo sem ter marcado o gol, o André Silva, né? Que fez a jogada para o Luciano no primeiro gol e tem formado a dupla com ele, que tem resolvido a coisa, mas, de acordo com a primeira mensagem do nosso companheiro, a dupla Marcos Antônio e Bobadilha, de fato, com os 3 zagueiros, eles dão um outro ritmo ao time. Sim. Foi, acho que, o destaque de Bragança e foi o destaque hoje. A diferença de Bragança, o Bragantino é muito melhor que o Corinthians. Sim. E o São Paulo passou o que eu mais desejo. Ele ganhar de 2-0 no jogo talvez seja a melhor sensação que existe. Você ganha,
você não passa o sufoco de estar com um gol só. Sim. Em relação ter 2-0 no placar. Isso e você não toma o gol, né? Então você passa a baliza 0, fazia tempo, né? Que o São Paulo não fazia isso. Guilherme Fumil, espero que não seja uma pegadinha, mas é o Guilherme Fumil. Luciano 2025 ou Cueva 2016? Aquele jogo que ele jogou. Cara, é que assim. O do 4-0? Não, aquele lá, a Cueva 2016. Aliás, uma saudação especial à minha filha Joana, que veio ver o jogo, tá aqui comigo, que é pé quente para Dedéu. Ela tava nesse jogo 2016. Vamos lá, então ela tinha 10 naquela época, né? Agora já faz tempo. Eu nunca vi uma atuação de um jogador num estádio como aquela do Cueva. Ela superou a do Raí, a do Luciano. Mas hoje o Luciano foi muito bem. Temos caneca anárquico. Eu fiquei meio surpreso com a hostilidade em relação ao Dorival na entrada dele no campo. Eu puxei. Mas você me soltou a frase na época, eu vou te dedar, posso? Pode. Você falou, ele deixou o São Paulo na mão num momento muito importante. Muito importante. Para a seleção brasileira. E não é só o fato dele estar no rival, mas também aqui pesa muito. Agradeço ele eternamente pelo título. Foi muito legal. Mas deixei lá no... mão. Luiz Guerreiro, Luciano inútil de Riquelme no Morumbi. Não via um jogador ganhar um jogo assim desde Lucas e Corinthians pela Copa do Brasil. Jogo antológico do 10, diz aqui o Luiz Guerreiro. Daniel Araújo, se o Cedric acerta 2 cruzamentos, a gente mete uma goleada no Curica. Detalhe, Oscar machucado, aí é complicado. Vamos nessa. Cara, para falar do Cedric, a gente vai dar nota em todo mundo e tal, eu falo do Wendel, que jogou pra caramba hoje. Nossa. E aí, quando tem um jogador muito técnico e bem... Ainda bem, foi o primeiro jogo dele bem. Cara, faz uma diferença imensa. Imagina se tivesse um cara parecido com o Wendel do outro lado. Saía mais 3 gols. Sim, eu acho que essa é a posição mais carente do São Paulo, ainda mais jogando na linha de 3. Então, alguém que reveze ao menos com o Cedric. Acho que o Cedric ele erra pouco atrás, ele é um jogador seguro, mas como ala ele tem que fazer mais, né? Sim. Ele acertou um cruzamento, só o Alisson bateu errado e perdeu. E é por isso a busca do São Paulo por um lateral direito com as características mais agressivas, né? Sim. Talvez seja a única contratação aí da janela. Coletiva rolando. Pera aí. Encontro da torcida organizada com o elenco, a comissão. É um assunto privado, não é para os jornalistas. Portanto, os jornalistas vão dar uma sofrida. Os meus colegas vão dar uma sofrida, vai ser diferente, né? Mas tem uma. Isso é um elogio que eu vou fazer. Acho que o Crespo, ele. Se outros técnicos, como o Zubeldia, ele era um escudo para tu, absorvia tudo, o Crespo parece que ele ergue um muro. Isso que tem, e dali para frente é com ele, ele não vai passar nada, entendeu? Ele ergue um muro. E quando vem alguma coisa que ele não quer falar, não é da alçada dele, ele rebate. Não é aqui, delega. É lá, é para lá. Não é aqui, é para lá. Isso pode ser bom. Aliás, isso é bom. Para esse momento, isso é ótimo. Foi o que a gente conversou nessa semana lá no G4. Isso. Eu acho que pro time, uma situação dessa, a pressão, né, a proximidade da zona de rebaixamento e tal, ele tem sido muito estratégico. Ele é assim e tem sido estratégico numa forma um pouco mais direta, mais seca, sem grande envolvimento, o que não quer dizer que ele não estava emocionado com a vitória, com a primeira partida com o estádio cheio. Assim. Ele agradeceu, os jogadores me presentearam, ele falou, foi a noite ideal, a noite perfeita, mas acho que esse certo distanciamento que ele adota, sim, é bom, né? Pro momento atual do São Paulo. E que acho que. E aí, a última resposta, eu acho que essa é a questão. Sinceramente, gente, eu não estou falando isso porque o São Paulo ganhou 6 dos últimos 7 majestosos. O Corinthians, quando joga com o São Paulo no Morumbi, treme. Não sabe jogar com qualquer técnico. Isso eu estou falando dos últimos anos todos. Os jogos seguintes serão mais difíceis, todos eles. E ele sabe disso, Crespo. Então não é só porque claro, além do Corinthians tremer, a mobilização do São Paulo, da torcida organizada, de todos os torcedores, dos jogadores, ela é sempre muito grande contra o Corinthians. Sim. A grande chave, ele falou na última resposta, é jogar assim sempre. Claro sempre assim. Que é impossível jogar assim sempre. Como visitante, é um outro tipo de jogo. Mas do São Paulo, se o São Paulo jogar como jogou contra o Bragantino, que seja,
Vai beliscar uns pontos. Vai beliscar pontos, né? Então, eu acho que ele está com isso bem claro na mente. Olha, é o seguinte, ganhou bem. Nós temos uma... Paulo é o quê? Tá frio, argentino. Tava ali, tava... O São Paulo já estava melhor quando o Oscar saiu. Eu acho que ele não começou mal o jogo. Também não. O Alisson errou bastante, mas aí tem uma característica diferente. Eu acho que fosse o Oscar, talvez, nos lances agudos do Alisson, e o Alisson teve vários deles jogando como meia, o Oscar poderia ter definido, sim, poderia ter ampliado o placar do São Paulo. Agora, o Alisson, evidentemente, dá uma coesão, uma combatividade maior. Você vê como é que é, né? O sistema com 3 zagueiros agora, ele permite, sem pontas, como o São Paulo mudou, né? Taticamente, de forma radical nos últimos tempos, inclusive abrindo mão dos garotos, né? Sim. Né? Hoje o Lucas Ferreira ainda nem jogou, os outros não. Hoje já jogou o Tapia. É um outro time, um time mais físico, mais forte, mais alto. E acho que o Alisson, ele permite que a trinca de volantes, que são, na verdade, jogadores, os 3, Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson, são jogadores que rodam e jogam, não são volantes. Quando entra o Pablo, já muda um pouco. Aí o Pablo já traz um time um pouco para trás, ele entrou para marcar o Garro. Mas Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio, eles conseguem fazer essa... Dá para jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, desde que eles sejam volantes com essa característica. Davis Catanoso, baita jogo do São Paulo, entrou em campo bem organizado e com vontade de ganhar, isso aí. Jarley Fiorentino, bora para ser 3-0, se o novo jogador Tilápia toca pro Ferreira. É cedo, mas parece que o time comprou a ideia de Crespo, 3 zagueiros é love. Vamos ver, foi muito bem hoje. Danilo, Marcos Antônio fez um jogo maestral, trio de zaga foi intransponível, mas o que o anárquico Luciano jogou não está escrito no gibi, é love. Então, vou falar de novo para vocês, Anárquico, velho. Aqui, tem canequinha anárquico para vocês lá na loja Use 360. Eu quero a minha, pelo amor de Deus. Já pode mandar aí que eu quero, o cara se machuca, entrei. Aí, agora eu vou... Pra gente, foi assim, gente. Normalmente, como é que é o aquecimento, né? Os jogadores titulares ficam treinando a finalização na parte final do aquecimento e a gente via Eu falei, gente, tá o Wendel cruzando, não tá o Enzo. Não sei se vocês perceberam isso. Eu falei do lado com a Joana. Sim, Então, já dava a sensação que alguma coisa diferente estava acontecendo, né? E o Enzo não tinha passado bem. Cara, pensa bem. Ele vinha de uma série, mas uma série gigante. Ele não conseguia terminar as partidas do Wendel. Foi mal em todas e, de repente, filhão, isso. Corinthians, nós estamos a um passo da zona de rebaixamento, vai jogar você. Agora, o que é uma coisa também clara, né, Tironi? Esse sistema sem pontas, com alas, facilita muito a característica dele jogar, então, né? O que eu falei, né? Quando você tem um cara técnico nesse lugar e que esteja bem fisicamente e tal, cara, você tem muita coisa. Exato. É a questão do Cédric. Exatamente. Agora, uma opinião impopular. Talvez não seja jogo para ele contra o Juventude fora. Pois é. Se o Enzo estiver recuperado, exato, você tem que botar razão. Marcos Gondim, sugestão sem provocação. Revejam a fala de que Zuba era melhor taticamente que o Crespo. A avaliação do Crespo ter mais estrela que repertório é injusta. O time está muito melhor armado. Abraço para o Diego. Mas quem falou isso? Da gente? Falou? Eu nunca falei isso. Acho que tem gente falando isso. Depois da partida horrível que o São Paulo fez contra o Flamengo. Eu prefiro o sistema que o Crespo utiliza em relação ao Zubeldia. Agora, gente, calma. Não, eu falei que eram técnicos de capacidades parecidas. Isso eu falei. Posso ter errado, mas eu falei. Isso eu falei. Agora, é isso. Algumas coisas que o Crespo faz também são coisas que... Alguns clamores da torcida, algumas situações que foram vitais para o Zubeldia perder a credibilidade junto ao torcedor e tal, não sei o quê. O Crespo, por exemplo, cadê a turma da base? Ninguém jogou. Cadê a turma da base? O Alves foi vendido, o Rian se machucou, os outros 2 meninos estão lá voltaram, o Henrique e o Luca. Hoje foi entrar quem? O Lucas? Não, foi entrar o Tapia. Sim. Então, são situações... O Crespo, ele
pelo crédito que ele tinha, pelo frescor, ele tem autonomia para ousar, errar também e fazer as escolhas dele. E acho que talvez tenha... O Zubeldia não tinha mais essa autonomia. E acho que talvez tenha uma outra coisa que o Crespo faz, e de novo, é um elogio ao Crespo, ele tem mais autoridade, ele tem mais tamanho. Claro, uma figura do futebol, exato. Uma figura, eu tenho mais tamanho, porque a base, porque não vai ter base. E acho que o grande... Tá muito claro tá muito claro que o Crespo fez, tá fazendo, e acho que para mim tá bem claro, que ele, cara, do campo para dentro, para fora, aqui, coisas de campo é comigo, o resto vocês resolvem. Isso, exatamente. Então tá aí, galera, o jogo ontem foi espetacular do São Paulo, acho que 2-0 foi muito pouco, né? Eu queria mais gols assim, porque o São Paulo jogou muito bem ontem, muito bem mesmo, e cara, contra o Bragantino, quando o São Paulo levou o gol do Bragantino, na quarta, o São Paulo levou muita pressão, podia ter levado a virada até no primeiro tempo. Aí depois o São Paulo leva o segundo gol, e o segundo tempo o São Paulo faz um bom jogo. Não vou dizer um bom jogo, mas o empate, cara, lá em Bragança foi excelente. O Bragantino é o segundo. Então, e agora já vence o Corinthians. Então, realmente, esses 2 primeiros jogos, os 3 primeiros jogos do Crespo, eu acho que foi mais positivo do que negativo. Perdeu pro Flamengo, porque o Flamengo é favorito contra qualquer time no Maracanã. Empatou com o Bragantino fora, então duas partidas fora foi muito difícil realmente, mas somou o pontinho ali. E agora ganhou do Corinthians e respira na tabela, né, cara? Então, gostei dos primeiros jogos do Crespo. Acho que vocês também gostaram, principalmente da atuação de ontem, né? Todos crescem pro canal Arnaldo Tironi, link na descrição, e comenta aí a opinião de vocês. Eu tô muito satisfeito com o jogo de ontem, gostei muito mesmo, cara. Luciano Ronaldo tirou onda, o terror do Corinthians. Valeu, é nóis!